espirituais. Os anjos para ele é loucura. Há poder de Deus derramado, é loucura. Fala com o Jacó, né, que segura a perna do anjo, é loucura ele ouvir um negócio desse, porque ele só age naturalmente. Ele não compreende que Jesus faz milagre, ele não compreende que Jesus cura, ele não compreende que Jesus liberta, que Jesus transforma, porque para ele é tudo natural, é só o que está aqui na terra, está nos nossos olhos, a um palmo dos nossos olhos. Mas não, nós precisamos sermos espirituais, mas tudo que a gente colhe no Espírito, tudo que a gente semeia no Espírito, a Bíblia diz que a gente colhe vida eterna, salvação. Mas se a gente semeia na carne, a palavra do Senhor vai dizer que a gente vai colher destruição, morte. E a gente precisa entender em qual local nós estamos, em como nós estamos semeando, Renata. Porque se eu sou espiritual, eu tenho que semear coisas espirituais. A Bíblia vai dizer que os frutos do Espírito é amor, é mansidão, é domínio próprio, é temperança, é bondade. Abra lá em Gálatas, vamos lá, porque às vezes a gente lendo, a gente consegue guardar a palavra mais nos nossos corações. Gálatas 5. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 5:22 vai dizer assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Queridos, entenda, quando nós dizemos que somos espirituais, nós semeamos bondade, nós semeamos fé, nós semeamos temperança, nós semeamos domínio próprio, nós semeamos longanimidade, bondade, mansidão. Então nós precisamos analisar como é que nós estamos sendo. Nós estamos sendo naturais ou espirituais. Estamos semeando na carne, estamos semeando no Espírito. Se nós estamos semeando coisas que agradam ao Senhor, coisas que desagradam ao Senhor, para que a nossa colheita ela seja uma colheita produtiva. Porque, entenda, aquele que é espiritual tem parte com o Senhor, mas aquele que é carnal não tem parte com o Senhor. A gente precisa entender isso, porque se aproximar do Senhor, precisamos ser espirituais, precisamos estar orando, precisamos estar clamando, precisamos estar jejuando, precisamos estar buscando, nos derramando, abandonando o pecado, largando tudo aquilo que vai desagradar ao Senhor. E para a gente ouvir isso é ruim. Por quê? Porque o nosso pecado às vezes é confortável ao ponto da gente não querer abrir mão dele, porque é muito bom, não é ruim não, é muito bom. Mas para se aproximar do Senhor temos que ser espirituais, não podemos ser carnais. E aqui a gente está nos dias, 10 dias de semear 12 dias para 12 meses. E fazendo uma análise, uma reflexão, como nós nesses 12 dias estamos semeando oração, clamor, busca, intercessão, leitura da palavra, ou estamos só semeando, vindo para ver se vai dar certo, vindo para ver se vai funcionar, vindo para ver se vai ver milagre, vindo para ver se vai ser da mesma maneira, do mesmo jeito. Se deu certo, se não deu. Não, precisamos vir aqui com o nosso coração semeando no Espírito, dizendo assim, ó, não vai dar certo. Não, Senhor, eu estou aqui semeando oração, estou aqui semeando busca, estou aqui semeando fé. Porque uma igreja que semeia na carne vai colher só corrupção, só vai colher destruição. E nós, como crentes semeia Espírito, queridos. O crente não sai disseminando, o crente não sai trazendo discórdia, dissensão. Isso aí são obras da carne. E ser espiritual, eu sinto te dizer, requer trabalho, requer esforço. Tem que plantar, tem que cavar, tem que colocar semente, tem que regar, para que a gente possa se aproximar do Senhor, para que a gente possa viver coisas extraordinárias, coisas maravilhosas na presença do Senhor. E não só simplesmente 12 meses só de coisas naturais, não, mas coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias. Queremos e precisamos viver coisas maiores, queridos. Mas se andamos na carne, não temos conseguir coisas maiores. Nós precisamos semear no Espírito. Semear essa com a nossa vida fortalecida no Espírito, buscando a presença do Espírito, vivendo com o Espírito Santo. Hoje eu quero estar com o Espírito Santo, mas amanhã o Espírito Santo fica um pouquinho
aquilo que o meu desejo pede, aquilo que minha carne almeja, aí eu acabo sendo uma pessoa natural e digo assim, quando eu quiser, quando der, quando eu puder, o Espírito habita de novo em mim e eu acabo me tornando uma pessoa espiritual novamente. Não é assim com Cristo, não é assim com o Senhor, não é assim com a palavra de Deus. Às vezes é duro a gente ouvir, isso é, mas se eu escolhi estar aqui na presença do Senhor, eu preciso ser espiritual. Eu não posso ser carnal mais. Eu era carnal, me elogio, quando eu estava no mundo. Hoje eu preciso ser espiritual. Eu preciso andar no Espírito, Rosinha. Eu preciso viver o Espírito habitando dentro de mim. Aí o Senhor me fez lembrar, o Senhor falou algo forte no meu coração. Que anda no Espírito, ele começa a obra que eu dei para ele realizar e ele finaliza aquilo que eu dei para ele realizar. Quem anda no Espírito faz a minha vontade. Quem anda no Espírito obedece a minha voz. Quem anda no Espírito obedece a minha palavra. Uma igreja que anda no Espírito, ela não fica selecionando o que ela quer ouvir, mas simplesmente ela ouve tudo que está escrito na palavra e se alimenta da palavra. Porque hoje nós estamos assim, se é fulano que está pregando, eu não vou receber. Se é ciclano que está pregando, eu não vou receber. Se é fulano que está dirigindo, eu não vou receber. Então estamos fazendo seleções diante daquilo que o Senhor diz que é para a gente nos alimentar da sua palavra e da sua presença. Então a igreja que não recebe a palavra é a igreja raquítica, é a igreja natural, é a igreja carnal. E aí o Senhor me fez lembrar de uma pessoa, de Neemias. Neemias vê a situação que Paulo se encontra. O que Neemias faz? Neemias agora diz que chora, diz que se lança no chão, se rasga, faz jejum, faz oração, clama, grita, diz: Senhor, pecamos contra o Senhor, fizemos atrocidades, nossa geração pecou. E aí o que ele faz agora? Começa a orar e interceder, começa agora a trabalhar para que o nome do Senhor seja glorificado através da reconstrução do templo. Aí o que Neemias faz agora? Vai, trabalha, chama pessoas, e a história que a gente já nem conhece. Então Neemias consegue executar aquilo que foi posto para ele fazer, segundo o seu coração, desejo do seu coração, da qual o Senhor orientou ele, e ele executou, queridos, de forma excelente, onde ele conseguiu reconstruir os muros, luta, dificuldade, problema, porque ele era espiritual, ele estava no Espírito. Tobias Sanballat chamou ele para distrair, não estou no Espírito. Muitas pessoas disseram: mãe, vai vir alguém aqui, ó, está lá no templo. Não, estou no Espírito. Então a igreja precisa estar no Espírito para viver coisas extraordinárias, para que os muros se reconstruam, para que as coisas voltem, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja salvação, para que haja transformação, poder de Deus, para que a glória do Senhor desça, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o Senhor manifeste a glória e a glória da segunda casa seja maior do que da primeira. Nós precisamos entender o significado e a importância de viver no Espírito, de estar no Espírito, de buscar o Espírito, de viver no Espírito, queridos. Porque isso aqui é corrupção, a nossa carne é corrupta, a nossa carne se inclina para o mal. Mas precisamos encher o nosso Espírito da presença do Espírito Santo, para que o nosso coração seja voltado para aqueles que são espirituais. Porque é muito fácil nós cedermos à tentação, Catiane, onde o Senhor nos chama para orar e diz: não, Senhor, eu vou ficar aqui 1 hora de relógio aqui no WhatsApp. Quando eu puder ideia, eu vou fazer aquela oração que o Senhor me pediu. E o Senhor sempre nos chamando para ser espiritual. E nós dizemos depois, Senhor. Sempre o Senhor nos chamamos para ser espiritual. E nós dizemos daqui a pouco, Senhor. Quando der, Senhor. E o Senhor quer fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas, mas não pode porque nós somos carnais. Nós estamos vivendo de forma carnal dentro da casa do Senhor, queridos. Não dá mais. É tempo da gente entender, pastor, que o nosso coração precisa estar inclinado para as coisas de Deus. Porque é muito fácil eu fazer as coisas na minha cabeça. É muito fácil dizer que eu sou espiritual, mas eu continuo mentindo, eu continuo roubando, eu continuo matando, eu continuo prostituindo, eu continuo pensando coisas ruins, eu continuo tendo inveja, eu continuo prostituindo, eu continuo falando mal dos irmãos, criando contenda. Porque não vai definir eu dizer aqui que eu sou espiritual, não, mas
agora 6. Glória a Deus. 6, 8. Você bota só uma página e diz assim, ó. Porque o que semeia na sua carne, da carne separará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito separará a vida eterna. Nós estamos a caminho de uma busca pela vida eterna. Eu não vou conseguir, minha chavazinha, conseguir a vida eterna semeando na carne. Não dá. O que eu vou colher, o mínimo que eu vou colher é corrupção, o mínimo que eu vou colher é destruição, o mínimo que eu vou fazer é isso, colher isso. Mas quando eu semeio no Espírito, queridos, entenda algo muito importante, muito importante, muito importante. Nosso coração, ele é enganoso. Mas quando a gente entende que o nosso coração ele precisa se inclinar para o Senhor, e a gente inclina o nosso coração para a vontade de Deus, o Senhor faz milagres. Mas como também? O meu desejo no meu coração vai ser sempre errar. O desejo no meu coração vai ser sempre falar mal. O desejo do meu coração vai ser sempre julgar. O desejo do meu coração vai ser sempre desobedecer. Mas quando a gente inclina o nosso coração para a palavra de Deus, quando a gente inclina o nosso desejo para a vontade de Deus, tudo que nós desejamos fazer, que são frutos da carne, nos inclina a compreensão e dizer assim, não, eu tenho que fazer o que é no Espírito, porque eu sou espiritual, eu sirvo a Cristo, eu ando na presença, eu busco a presença, eu ando com o Senhor, leio a palavra, eu oro, eu jejuo, consagro, e às vezes nós mesmo orando, jejuando, consagramos, inclinamos o nosso coração para o erro, para o mal, para fazer perversidade, para desobedecer, para agir de forma errada, para criar contenda, dissensão, divisão no meio da igreja, queridos. Não tem como semear, não tem como colher 12 meses se estamos semeando coisas que não agradam ao Senhor. Desobediência, perversidade, maldade, não tem como. O Senhor não se deixa escarnecer aquilo que o homem planta, ele colhe. O Senhor não se deixa se enganar conosco. E às vezes nós achamos que estamos enganando ao Senhor, pastor Lício. Quando a gente diz, sim, Senhor, eu vou fazer aqui sem maldade, eu vou fazer aqui, Senhor. Mas ninguém está vendo, não, o Senhor está vendo tudo. E para nós semearmos e sermos frutíferos, prósperos, temos que semear no Espírito. Não tem para onde correr, ou é no Espírito ou é no Espírito. Porque senão fica estagnado, estacionado, parado, nada anda, nada funciona, nada dá certo. Estamos semeando. Só contenda. Só contenda. E eu falo para a Catiane fala para a Renata fala para a Letícia, a Letícia fala para a Tamir de novo. Aí depois, uma confusão nisso. Onde é que o Senhor vai semear no Espírito, numa igreja semeando na carne? Precisamos acordar, igreja. Precisamos acordar. Não é mais tempo da gente estar brincando de ser natural, de ser carnal. Não. Foram falados de multiplicação, foi falado de colheita, foram falados de plantio, foram falados de várias coisas aqui. E o Senhor vai continuar falando até a igreja dele permanecer no centro da vontade dele, para que as coisas voltem a dar certo, para que as coisas voltem a fluir, para que o Senhor continue operando, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque não vemos muito na igreja, muitas das vezes, mais milagres, coxo não anda mais, surdo não ouve, cego não vê, estamos raquíticos, estamos só sobrevivendo. Não, o Senhor não chamou a igreja para ser sobrevivente, não, chamou a igreja para ser próspera, uma igreja cheia de graça, cheia de poder, uma igreja que adora o Senhor, uma igreja que louva o Senhor, uma igreja que chama a atenção do Senhor, uma igreja que o céu rasga e o poder de Deus desce, a igreja que vê sinais, prodígios de maravilhas, a igreja que vê semeando, colhendo frutos de 100 por 1, uma igreja que é próspera espiritualmente, financeiramente, fisicamente, cheia de membros compromissados, membros responsáveis,
andar no Espírito. Precisamos semear no Espírito. É viver no Espírito, pastor. É viver no Espírito, Caixone. Como é isso também? Viver no Espírito é estar buscando a presença de Jesus todo o tempo. É buscar a presença de Jesus todo momento. É buscar a presença de Jesus toda hora. E quanto mais você busca, mais você quer. Quanto mais você lê, mais você deseja ler. Quanto mais você ora, mais você tem desejo de orar. Quanto mais você busca, mais vontade de buscar você tem. Então, é nós da igreja ser espiritual, para viver nos ambientes espiritual, sobrevivendo a presença, vivendo a presença do Espírito Santo constante. Então, um dia tem, no outro não tem, uma hora tem, na outra hora não tem, não. É momento da gente entender que precisamos ser espirituais. Entenda, eu e você não somos dessa terra, nós somos seres celestiais, nós somos do céu. Que maluquice é essa também dizer, porque só quem é espiritual que vai entender isso que eu estou te dizendo. Louvado seja Deus. Daí mais embaixo aqui em 1 Coríntios, para a gente encerrar. Louvado seja Deus. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que quem é espiritual, ele discerne, pastor, todas as coisas. Aí a gente se pergunta, quem conheceu a mente do Senhor? Como é que a gente vai compreender o Senhor e as suas coisas? Quando nós somos espirituais e temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, mas quando nós alimentamos Cristo dentro de nós, nós conseguimos discernir tudo que está ao nosso redor. As coisas espirituais que estão acontecendo, o mundo espiritual agora não vemos. Mas precisamos ser espirituais para discernir isso. Quando está uma confusão retada que teve um dia desse aí, você vai olhar nos seus olhos espirituais e vai dizer, uma legião está ali trabalhando para criar dissensão, divisão, para trazer morte. Você consegue discernir porque você está no Espírito. Mas quando você está na carne, você diz, não é normal, é só um grupo de pessoas procurando confusão. Não, não é assim. Então precisamos entender, porque quando nós somos espirituais, nós conseguimos identificar como é que está a nossa vida espiritual, como é que está a igreja, como é que está a minha casa, a minha família, como é que está a situação dentro da minha parentela. Nós conseguimos, porque precisamos ser espirituais para discernir as coisas espirituais. E ninguém discerne uma pessoa que é espiritual porque ela tem conhecimento, ela tem inteligência suficiente, espiritualmente falando, para discernir aquela situação que está lhe ocorrendo. Precisamos ser espiritual, mas não é só para ter um título de espiritual, não, é para viver coisas extraordinárias, é para viver coisas poderosas, é para viver coisas maravilhosas. O que eu não viu, o ouvido não ouviu, e desceu meu coração, que eu deixei reservado para os que o amam. Quem é carnal vai entender isso quando? Não, mas quem é espiritual vai entender e vai dizer assim, não, que o meu olho não conseguiu ver, e o meu ouvido não conseguiu ver o que o Senhor tem preparado para mim. A gente precisa entender e ser espiritual em tudo, queridos. Ah, quer ser o santarrão, quer ser a Santa Ana, não se trata de santarrão, de Santa Ana, não. Se trata de ter uma vida com Deus. Ah, porque fulano chama atenção de tudo, quer ser melhor do que todo mundo. Não, não é isso. É que quando a gente entende que ser espiritual é muito melhor do que ser natural e carnal, a gente procura ser espiritual. Olhar com os olhos espirituais. Semear com os olhos espirituais, plantar com os olhos espirituais. Então, hoje é noite, igreja, de nós sermos espirituais. Hoje é noite. Eu vou falar algo para vocês aqui, não é para me gloriar, não. Ano passado, eu olhei para a minha vida e eu disse assim, Senhor, eu estou passando muito tempo no celular. E está roubando o tempo que eu poderia estar dando para o Senhor. E resolvi, queridos, desde o ano passado, acho que foi dia 28, foi dia 29, a sair do Instagram. E que para mim não faz mais falta, Rosinha. Porque eu só estava olhando a vida dos outros, só estava pecando. Porque quando a gente olha a vida dos outros, a gente fala, mas a minha não está assim, não. Eu quero a minha assim também. E a gente acha, muitas das vezes, que isso aí só para descrente, não. Vê esses pensamentos na mente
fazer trabalhar e tal, não sei o quê. E quando eu vi, eu ficava 2, 3 horas aqui e disse: Senhor, chega. É porque quem quer ser espiritual precisa abrir mão de alguma coisa. Eu disse para Deus: Deus, que isso aqui não vai me fazer falta nenhuma. E hoje eu só deixo o WhatsApp porque, querendo ou não, tem pessoas que não sabem ligar, não tem como ligar e tal, e acaba querendo falar, enfim. Então, para a gente ser espiritual, a gente precisa abrir mão de alguma coisa. De tudo que rouba o nosso tempo, de tudo que rouba a nossa disposição, o nosso desejo de estar perto do Senhor. Para você, possa até ser que você não tem uma rede social, mas seja uma outra coisa. No meu caso, foi o Instagram. Eu sentava no sofá e eu disse: não, meu negócio aqui, e nada. Às vezes só eu não vou no aplicativo do banco. Quando eu via, eu já estava 2 horas de relógio sentada, olhando tudo no meu celular e muita coisa lá para fazer. Como é que eu digo? É humilhante dizer isso? Não, é porque eu compreendi, é porque eu entendi, né? O Senhor me despertou ao mundo de dizer assim: ó, isso aqui não é tão importante quanto a minha presença. Isso aqui não é tão importante quanto você viver espiritualmente buscando a minha presença. Queridos, hoje eu já tenho mais tempo. Hoje, Tamires, eu acho que eu fiquei quase 2 horas buscando a presença do Senhor, porque não tinha rede social para eu ver. Sabe o que é prazeroso e gostoso a gente viver isso? Coisas extraordinárias, não está abrindo mão por causa da presença. E você vai colher coisas grandiosas por conta disso, daquilo que você abre mão por amor do Senhor, pela presença, pelo espiritual, para viver coisas extraordinárias. Então não é para mim agradecer, não. Já fiquei muito tempo e hoje eu digo para o Senhor: obrigada, Senhor, porque isso não me preenche mais. O que me preenche agora é buscar a sua presença. Porque às vezes a gente distrai em nada, a gente distrai com tanta coisa. Quando a gente vai observar, já está tão distraído que estamos vivendo naturalmente e não mais espiritualmente falando. Estamos vivendo no automático. Mas hoje é noite da igreja, viver o espiritual do Senhor na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar e aqui a minha vida com o Senhor. Ah, Jesus, a tua palavra vai dizer, Senhor, que o ouro não ouviu, que o ouvido não ouviu, que não desceu ao nosso coração, que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. É o que o Senhor tem reservado para Jesus, é o verbo. É viver coisas extraordinárias, Senhor. É viver coisas poderosas nesses 12 meses, Senhor. Pai, nós não queremos ser naturais, porque o natural ele não consegue discernir nada, mas o espiritual ele consegue discernir todas as coisas e por ninguém é discernido, Senhor. Pai, nessa noite nós estamos aqui querendo viver o sobrenatural do Senhor, Espírito Santo. Nós queremos ter intimidade contigo. Nós queremos, Senhor, ouvir o Senhor falar e nós atentarmos de ouvir a sua voz, porque o natural ele não consegue ouvir a sua voz, Senhor. O natural ele não compreende a sua vontade. O natural ele entende a sua voz, Senhor. Mas o espiritual compreende a sua palavra. O espiritual recebe a sua palavra. O espiritual ama a sua palavra. O espiritual obedece a sua palavra. O espiritual, Senhor, deseja a sua palavra e a sua presença, Senhor. Então que nessa noite, Pai, nós possamos ser espirituais, meu Pai. Deus, tira, Senhor, a carnalidade do nosso meio, os frutos da carne, Senhor. Pai, que nós possamos viver os frutos do Espírito enxergados dentro de nós. Mas só quem tem o fruto do Espírito é aquele que tem o Espírito Santo dentro dele, dentro dela, Senhor. Pai, não tem como jorrar, Senhor, água doce, meu Deus. Ah, Senhor, não tem como jorrar, Deus, água salgada, Senhor, no rio de água doce. Não, Senhor. Espírito Santo de Deus, essa noite nos faz compreender que precisamos buscar a presença e sermos filhos espirituais. Filhos carnais, o Senhor está cheio, mas nós queremos fazer diferença, Senhor. Queremos fazer diferença, Deus. O espiritual obedece a tua palavra. O espiritual não é perverso. O espiritual não faz maldade. O espiritual não cria contenda. O espiritual não cria divisão. Quem é espiritual entende, observa que isso é obra de Satanás, obra do maligno, Senhor. O espiritual, ele vê o Senhor, o mal, Senhor, ele foge, Senhor. Pai, o espiritual, Deus, ele abandona o pecado, ele deixa, ele larga, ele se afasta.
Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a ser, Senhor, filhos espirituais, Senhor. A semear, a andar no Espírito, a viver no Espírito, que não seja uma condição, um estado, mas não seja uma condição, mas seja um estado, que nós sejamos espirituais. Que hoje, Senhor, queiramos ser espiritual, mas amanhã não. Que precisamos, que nós necessitamos nessa noite, desejamos ser espirituais. Que a nossa vida seja agradável ao Senhor. Que possamos ver, Senhor, como Jacó, Senhor, anjos do céu subindo e descendo. Que possamos ver coisas extraordinárias. Como Tiago disse, que voltará primeiras obras, o qual desejava orar, desejava clamar, desejava ler, que está perto, buscando, se alimentando, Senhor, vindo com a sua presença, Senhor. Pai, que nessa noite, que as portas do céu, Senhor, não possam ser abertas, Deus, para o espiritual do Senhor, Deus, repousar, Senhor, sobre este lugar, Senhor. Que a Igreja de Jesus é o Verbo viva espiritualmente, semeando no Teu Espírito, Senhor. Que a liderança, Jesus, que os obreiros, que os diáconos, que os líderes, Senhor, que as crianças, que os jovens, que o Shaddai, que as preparadas, que é, Senhor, o Filho de Deus Altíssimo, Senhor, Pai, em nome de Jesus, que os homens, que os levitas, meu Pai, em nome de Jesus, possam, Senhor, viver, Senhor, semeando no Espírito, meu Deus, para que possamos colher no Espírito, Senhor. Deus, muito obrigada por esta palavra, Jesus. Obrigada porque eu compreendi, Senhor. Porque o Senhor me fez entender, Senhor, que é necessário abrir mão, Senhor, pelo viver no Espírito. É necessário, Senhor, largar a carne, as obras da carne para viver, Senhor, as obras do Espírito, Senhor. Deus, muito obrigada. Abençoa a tua igreja. Que elas possam viver, Senhor, em nome de Jesus, no teu Espírito, Senhor. E que cada um que saiu da sua casa, que abriu mão da chuva, Senhor, do seu conforto, do seu quentinho para a vista aqui nesta noite, possa receber 100 vezes mais, Senhor. Possa, Senhor, sair daqui alimentados, possa sair daqui saciados pela sua presença, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.